Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal. Eu imagino que o nome esteja Somando Bits, porque esse é um dos primeiros vídeos do canal, então não tenho certeza que nome eu deixei. Mas enfim, basicamente, este vídeo eu pretendo começar uma série de vídeos ensinando programação, algoritmos, utilizando do Python, ok? Então eu acho que isso é o que mais tenho a falar a respeito do conteúdo mesmo do vídeo. Agora, alguns comentários que eu tenho a fazer antes de começar o vídeo. Primeiramente, no vídeo eu vou estar usando com certeza o Python, né? E também o Visual Studio Code, que é uma ferramenta para vários propósitos de programação. Dentre eles, escrever o principal, né? Seria escrever o próprio código. E eu vou estar deixando o link desses na descrição do vídeo. Também, eu pelo menos pretendo, né? Se não esquecer, enfim. É, e eu também pretendo deixar na descrição do vídeo um link. Vamos supor, caso você não queira instalar nada no seu computador, tem como usar o Python online também. Se você for avançando no Python, vai chegar um momento que não vai ser interessante você usar o Python online, mas para esses primeiros vídeos é perfeitamente possível, né? Então eu vou estar deixando também. Ahn, E daí, daí eu recomendo que se você for usar o Python online, você salve os arquivos depois de alguma forma. Ah, e guarde, organize tudo certinho, mas isso, é claro, fica a critério de cada um. Então, é isso. Sem mais introduções, segue pro vídeo explicando Python. Bom, então vamos agora para o código. Bom, a primeira coisa que eu queria falar aqui é basicamente no Visual Studio Code, nós estamos trabalhando dentro de uma pasta. Para fins de organização, eu criei a pasta Aprendendo com Python, que vai ser para a série de vídeos que eu vou estar produzindo, pelo menos em tese, né? Enfim. E dentro dessa pasta Aprendendo com Python, que eu abri no Visual Studio Code, eu criei a pasta Operadores, que será para esta aula. Basicamente, para criar uma pasta dentro da pasta Aprendendo com Python, basicamente a gente clica aqui nesse espaço lateral e podemos clicar no símbolo de criar a pasta. Então aqui, exemplo. Para criar um arquivo dentro da pasta, nós podemos clicar em cima da pasta e na sequência em criar arquivo. Então aqui você escolhe um nome para o arquivo e para fazer ele poder ser executado pelo Python, você escreve no final .py, enter, e aqui já vai ser um arquivo que pode ser executado no Python. Bom, quando eu comecei o vídeo agora há pouco, estava nesse arquivo aqui, roteiro, que basicamente vai ser uma série de comentários aqui que eu vou estar explicando sobre o Python, sobre também algoritmos no geral, porque eu quero dar um pouco dessa ênfase nesses vídeos. E também vai ter vários exemplos aqui de código em Python. E eu já explico. Então, para começar a explicação, vamos dizer primeiro o que é essa hashtag aqui, gente. Então, essa hashtag, eu só vou estar explicando ela primeiro antes de tudo, por causa que eu usei bastante aqui, só para vocês não se preocuparem. É simplesmente uma demarcação de comentário ou anotação. Então, o que isso significa? É basicamente algo que você escreve para quem estiver vendo o código poder ler e entender tudo mais. E é algo que o computador ou o compilador, né, como você preferir chamar ali, é, para falar do jeito certo, seria o compilador, mas às vezes eu vou usar o termo computador só para ficar mais fácil de entender. Mas enfim, o computador ele vai ignorar o que está depois das aspas. Então, se você colocar as aspas no começo da linha, ele ignora a linha toda. E se você coloca em algum ponto, é daquele ponto para frente. Então, por exemplo, aqui é um comando em Python que vai ser executado. E aqui na sequência é a anotação que não vai ser executada. Vai ser ignorada, basicamente. Não se preocupem, por enquanto, o que significa esse comando em Python. Eu vou abordar ele agora mais pra frente.
Bom, então vamos lá. O que eu acho importante frisar de começo, se você é alguém que nunca mexeu com programação, nunca viu nada de algoritmos, nem nada do tipo. Bom, basicamente um algoritmo, que é qualquer programa de computador, ele é uma sequência de passos finita e discreta. E o que eu gosto de dar ênfase nessa explicação? Talvez não vou ser tão preciso, porém o que eu acho importante ressaltar é que é uma sequência. Ou seja, é uma coisa que acontece depois da outra e a ordem das coisas não importa, certo? Então, por exemplo, aqui no nosso Python, temos aqui a numeração das linhas, 1, 2, 3 e assim por diante. E o código vai ser executado na ordem crescente das linhas. Então, primeiro vai ser essa linha aqui, na sequência vai ser essa, e é assim que o computador vai fazendo. Tem uma ordem certinha. E é muito importante, vai ter vários momentos que você vai estar programando e vai ser importante você pensar na ordem que você vai fazer as coisas, porque vai fazer diferença. Nem sempre faz diferença, mas em muitos casos faz. Deixa eu pensar. E outra coisa que é importante comentar sobre algoritmos é que a maioria das vezes vão ser passos muito precisos. Em que sentido? Ele vai fazer exatamente o que você pedir para fazer, o computador no caso. Então, você tem que ver o que você está fazendo, porque o computador vai executar literalmente aquilo que você está pedindo para ele fazer. Tá, explicado fazendo essa explicação inicial sobre algoritmos, vamos começar pelo básico, que vai ser usado na programação. Então vamos começar com variável. O que é uma variável? A variável é um nome que o computador, ou o compilador, como eu já disse anteriormente, né, associa a um valor. O valor associado pode mudar, né? Então, vamos supor, você associou um valor na variável x. Lá pra frente, você pode associar um novo valor à variável x. Então, esse valor vai mudar. Ou senão, a gente também pode dizer que a variável é um espaço do computador em que o computador guarda o último valor atribuído. Ele guarda qualquer valor atribuído e daí esse valor pode ir mudando, né? Mas se você acessar em algum momento a variável, vai ser o último valor atribuído que vai estar lá. Ele não guarda um histórico dos valores atribuídos, basicamente. Então vamos lá. Primeiro comando ou instrução que nós vamos ver aqui em Python é a atribuição de uma variável, que é associar ou guardar um valor a uma variável. Então, eu não sei se está sendo muito claro o que eu quero dizer com associar ou guardar um valor, mas é basicamente, aqui com o exemplo fica mais fácil. Nesse caso aqui, a variável é quantidade de lápis, esse é um nome que a gente dá para ela, e que o computador vai entender que toda vez que a gente falar essa quantidade de lápis, a gente está se referindo a isso. E nesse caso ele guarda o valor 4. Então lá pra frente a gente vai poder acessar esse valor 4 e a gente vai poder fazer, por exemplo, contas com o valor 4 que está guardado na variável quantidade de lápis. Certo? Existem outras formas de você começar a introduzir que não seja falando pela variável, mas eu acho interessante já começar por ela porque vai ser usada bastante. E aqui eu já comento junto sobre algo que é o tipo de dado ou tipo de valor, porque eu estou chamando sempre de valor, mas basicamente um valor é um dado. E um tipo de dado é a forma como que o computador guarda e trata esse dado. Então, para simplificar, nós vamos ter três tipos de dados principais no Python, que vai ser o valor inteiro, o valor com vírgula, vamos chamar assim, ou o valor real, e o valor textual. E eu acho que esses valores são bem intuitivos pra gente, né? Qualquer um que já fez umas continhas aí já mexeu com valores inteiros, valores com vírgula, e valor textual é algo bem natural também pra gente. Então, por enquanto eu vou seguir com
deixar para vocês meio que a noção que vocês já têm, né, desses tipos de dados. E basicamente, a maioria das vezes eles vão se comportar como a gente espera, tá? Então dá para fazer contas com valores inteiros normalmente e enfim, tem mais coisas para comentar a respeito, mas eu vou estar comentando na sequência. Tem também diferenças na forma que o computador guarda esses valores, mas para o nosso nível que a gente está programando aqui, no momento não importa muito. Então, basicamente a gente pode dar continuidade sem se preocupar muito com isso. Então aqui temos e comentando um pouco sobre o formato da atribuição. Então o nome fica à esquerda, depois temos o sinal de igual, e depois temos o valor que a gente está atribuindo à variável. Então, o que acontece? Esse valor de igual não é o mesmo valor de igual da matemática. Então, aqui a gente não está querendo dizer se esse valor é igual a esse ou que ele vai ser igual a esse valor para sempre. Tanto é que tem algumas linguagens de programação, se não me engano Pascal, que a atribuição é assim, variável, daí essa setinha aqui e o valor. Por que eles fazem isso? Porque é como se a variável estivesse recebendo um valor. Então esse valor está indo para a variável. Por isso essa noção de seta aqui. Eu acho bem interessante essa notação e eu acho que ajuda a guardar isso para entender qual que é a função da atribuição. É claro que logo após, você acabou de executar uma atribuição, os valores vão ser iguais mesmo. Então a quantidade de lápis vai ser igual a 4. Mas pode ser que antes não era. Entende? Então mais pra frente a gente vai vendo isso. Ok. Tá, aqui comentando sobre, então, tipo inteiro, tipo com vírgula, ou a gente pode chamar ele de float. Então, integer float, ou int, e float. Na sequência temos o valor textual, que nós chamamos de string. Então, sempre vai estar assim, tá? Entre aspas, o valor de uma string, quando ela for um literal. E eu já explico o que é um literal. Por que ela precisa estar entre aspas, o valor literal de uma string? Para o compilador saber que a gente não está... isso daqui não é uma variável, então não existe a variável texto, não existe a variável hello e tudo mais. Inclusive, talvez eu possa fazer mais comentários a respeito da sintaxe, que é basicamente o formato que as coisas têm que estar. Eu já comento mais sobre isso. Mas voltando para a string, tudo que tiver dentro das aspas, o computador vai entender que é um valor de texto. Então, inclusive, tipicamente, vamos dizer assim, o valor textual, o valor de string, não é um tipo de dado igual o float e o inteiro. Isso a gente vai ver mais pra frente, com mais detalhes. Mas vamos considerar que seja um tipo de dado também, por causa que é útil e a gente vai usar bastante em Python, mas vai ter outras linguagens que vai ser diferente como funciona a questão da string. Ok? É só um comentário mais, não precisa se preocupar muito com isso. Tá. Então, pessoal, o vídeo acabou meio abruptamente, né? Mas é basicamente porque eu vi que ele estava começando a ficar um pouco comprido. Daí eu resolvi parar e deixar o restante da explicação para vídeos próximos, né? Então, eu vou tentar estar deixando o link de uma playlist com o restante dos vídeos aí na descrição. Então é isso, ficamos no próximo vídeo.